Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Beleza, galera ligada aqui na Opinião do AV nessa quarta-feira, muito especial aqui no canal Atenção Vascaínos. Para começar, eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione também o sininho das notificações, porque você vai saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos. E também nos siga nas nossas redes sociais, @avascaínos. Twitter, Facebook e também no Instagram, e você vai ter muita informação também por lá. Outro pedido que eu faço é compartilhar esse vídeo em seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, todas as suas redes sociais. Se você compartilhar esse vídeo, a gente vai gostar bastante. E dá o seu like, né? Dá o seu like, curta esse vídeo, você vai fazer esse vídeo chegar a muito mais gente aqui no YouTube. E para começar essa opinião do AV, eu lembro que ontem a gente trouxe no AV+, nosso segundo canal do canal Atenção Vascaínos, tá passando o card aqui em cima, a gente trouxe um top 5 com goleiros inesquecíveis da história do Vasco, fazendo grandes defesas. E no meio desse top 5 eu fui relembrando alguns jogos, fui vendo algumas partidas para tentar fazer a seleção de defesas e eu parei na final de 1997. Maracanã, Vasco e Palmeiras. No primeiro jogo do Morumbi, 0-0. Aí teve aquela polêmica toda em relação a Edmundo, que foi expulso no jogo do Morumbi, mas o Vasco, por intermédio de Paulo Reis e também de Eurico Miranda, conseguiu o efeito suspensivo e Edmundo pôde jogar o jogo do Maracanã. 0-0, todo jogo muito dramático. O Vasco jogou até bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Palmeiras, que tinha uma grande equipe, partiu para cima e aí fez surgir São Carlos Germano. Isso mesmo, Carlos Germano fez um segundo tempo extraordinário, fez grandes defesas, salvou o Vasco naquela oportunidade e o Vasco conquistou o tricampeonato em 1997, graças ao segundo tempo que fez Carlos Germano, fechando o gol do Vasco e impedindo o gol do Palmeiras e mantendo o 0-0, que dava o título ao Vasco porque fez a melhor campanha durante toda a competição. E Carlos Germano saiu louvado, mas não tão assim, até porque o craque do campeonato em 97 foi justamente Edmundo, com toda a justiça do mundo, fez 29 gols, foi o maior artilheiro e melhor jogador da competição. Mas o que Carlos Germano jogou naquele campeonato não foi brincadeira. E ele teve até um começo de campeonato muito complicado. Ele não jogou as primeiras partidas por conta de um entreveiro que tinha com o Vasco da Gama, principalmente com o vice de futebol na época, Eurico Miranda. Ele jogou 12 partidas e ele não perdeu nenhum jogo vestindo a camisa do Vasco naquele Campeonato Brasileiro de 97. E pouca gente fala sobre isso. E Carlos Germano, para mim, é, ao lado de Barbosa, os dois goleiros mais importantes da história do Vasco. Eu não vou discutir se é melhor ou pior, mas que são os mais importantes, eu não tenho a menor dúvida. Carlos Germano foi campeão brasileiro em 97 e campeão da Libertadores em 98. Apenas isso, tem outros campeonatos, mas esses dois são os mais importantes da história de Carlos Germano com a camisa do Vasco. Muito torcedor novo não sabe muito o quanto foi importante Carlos Germano, ele que praticamente substituiu Acácio. Tudo bem que teve um hiato entre Acácio e Carlos Germano, que foi o Regis, que muita gente ainda culpa um pouco o Regis pelo não título em 92. Não foi tão assim, mas Regis não foi esse goleiro todo que o Vasco precisava para aquela competição. E por isso, esse ato entre Acácio e Carlos Germano, o Carlos Germano chegou revelado nas divisões de base do Vasco e surgiu como grande potencial, tanto que foi o goleiro reserva de Tafarel na Copa de 98. Eu quero fazer esse vídeo para fazer também uma homenagem a Carlos Germano. A gente hoje tem Carlos Germano como preparador de goleiros oficial da comissão técnica do Vasco para o restante de temporada de 2020. Ele vai ser auxiliar de Ramon, mas na preparação de goleiros. Vai ser o preparador oficial do Vasco. Mas não só isso que eu quero falar de Carlos Germano. Até porque alguns torcedores
trazem também, em 2013 o Vasco foi muito mal de goleiros e Carlos Germano era o preparador físico. Diogo Silva, Alessandro, Michel Alves, todos os três foram muito mal e Carlos Germano saiu também como culpado do Vasco ter sido rebaixado em 2013. E olha que ele deu uma entrevista bem bacana pra gente aqui no canal Atenção Vascaínos e disse que pediu goleiros ao então diretor executivo do Vasco, que era René Simões. Ele não aceitou a contratação de Dida que foi oferecida ao Vasco e o Carlos Germano pediu 2 goleiros que poderia ser um dos 2 contratados, Magrão do Sport e principalmente Marcelo Groi, que era reserva no Grêmio. Mesmo assim, o diretor executivo na época não aceitou nenhum dos 2 pedidos de Carlos Germano e por isso o Vasco teve que aturar esses 3 goleiros, Diogo Silva, Alessandro e Michel Alves. Eu não gosto nem de lembrar disso e por isso o Vasco em 2013 não teve goleiro para segurar a onda e também o não rebaixamento naquela oportunidade. Mas isso são águas passadas. Eu quero falar sobre o goleiro Carlos Germano, que para mim é um dos maiores ídolos da história do Vasco, mas o torcedor lembra sempre dos jogadores mais importantes, mais na frente, que são os jogadores que marcam gols, como Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, Juninho Pernambucano, Pedrinho, Ramon e até mesmo o próprio Mauro Galvão. Mas eu vou focar no goleiro Carlos Germano, que para mim foi um dos maiores ídolos da história do Vasco. Eu tenho o Carlos Germano no meu coração como, para mim, um dos maiores ídolos da história do Vasco. E você, torcedor do Vasco, tem que sempre que passar por esse cara, vê-lo na televisão, vê-lo em entrevistas, abrace Carlos Germano. Carlos Germano é uma grande bandeira da história do Vasco e merece todo o reconhecimento como grande ídolo, como um dos maiores goleiros da história do Vasco e merece aqui o nosso abraço e o nosso carinho. Vamos louvar Carlos Germano, que para mim é o camisa 1 do time que todos os tempos que eu vi jogar no Vasco da Gama, Carlos Germano tá na frente, ele é meu camisa 1. Então, galera, gostou desse vídeo? Gostou da sua opinião da V? Coloca aqui embaixo qual outro goleiro que você acha que pode ser também no mesmo patamar de Carlos Germano e também de Barbosa. Acácio, Mazzaropi, Elton, Fernando Praz, quem você coloca também nessa estante para ser um dos maiores goleiros da história do Vasco? Comente aqui embaixo e curta esse vídeo que você vai ajudar muito o canal Atenção Vascaínos. Mais tarde tem AV com Flávio Dias e vocês tenham uma boa quarta-feira. Valeu, galera! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca.